Obrigado àqueles que estão aqui. Vou pedir para que, se puder, vir para cá para escutar. Agradeço. Essa assembleia foi agendada agora com o intuito para que a gente construa um processo negocial imediato, para que a gente possa proteger os benefícios que temos, para que a gente possa criar um PDV decente, evolução de cargo, para que a gente tenha algumas bandeiras para negociar e para que a empresa comece a abrir as negociações do acordo coletivo imediato, para que a gente possa ter segurança. Essa é a preocupação do Sindipd, em trazer segurança a todos os trabalhadores da Celepar. Paralelamente, o que está sendo feito politicamente, o comitê, o sindicato e outras associações está sendo feito, mas a gente não pode ficar preso ao que vai acontecer politicamente. A gente tem que pensar no todo, na melhoria e na estabilidade do trabalhador. Daquele que quer continuar na empresa depois, se ela for estatizada, e daquele que quer sair valorizado de alguma forma pelo tempo que se doou à empresa. Então, o sindicato aguardou o andamento da situação da empresa, da Celepar, e agora vem trazer para vocês, construir com vocês, que a gente faça um documento para a empresa, para que ela se comprometa a abrir as negociações, para que a gente sente e comece a construir um PDV decente, um PDVA, e para que a gente não corra o risco do que aconteceu com a Copel. A Copel também foi aprovado na privatização um PDV pelo governo. Só que, quando foi instituído o PDV, eles tinham um valor único para poder criar esse PDV. E o número de trabalhadores na época da Copel que queriam aderir ao PDV triplicava o valor que estava definido como verba. E aí o que aconteceu? Somente aqueles primeiros que pediram foram atendidos. E depois que atingiu aquele número, não tinha mais o PDV. Prejudicou 60%, 70% do trabalhador. E é isso que a gente tem que se preocupar. Que a gente crie algo que seja para todo mundo, para aquele que queira, não para meia dúzia e não para um valor único. Então a ideia nossa é trazer aqui hoje uma proposta de a gente começar a negociar, de a gente criar junto um PDV que seja bom para aquele que queira sair. Pelo que a gente tem conversado, tem muita gente dizendo que vai aderir a um PDV, mas tem que ser um PDV que seja bom, que tenha valorização do trabalhador e optar por isso. E paralelamente a gente tem que criar alguns mecanismos de segurança para aquele que quer continuar na empresa. Nós temos aqui na empresa pessoas começando o seu trabalho, começando a sua vida profissional. Nós temos aqueles que estão no meio de carreira e aqueles que já estão no fim da carreira. E nós temos que pensar em todos. Então nós temos que pensar
um PDVA para quem está aposentado. Nós temos pensado no PDV para aqueles que estão acima, já estão no meio de carreira e que estão faltando um pouco, ou que dificilmente indo para o mercado não vai sentir dificuldades. Então, criar alguma coisa que seja benéfico a todos. E para, talvez como propósito, criar PDVAs, não um único, sim alguns, para que possa cobrir todo mundo que queira, por etapas, né? Então a ideia do sindicato é essa, e hoje a gente veio para cá para conversar com vocês a respeito disso, de abrir as negociações com a empresa, propor para a empresa começar a negociar um acordo agora e criar mecanismo de segurança a todo colaborador. Criar mecanismo daquele que faltam 2 anos para aposentar, talvez uma estabilidade nesses 2 anos. Criar uma condição de evolução para todo o trabalhador. Então, algumas bandeiras. E aí, explico, se a empresa não quiser fazer isso ou não abrir para isso, aí a gente tem subsídio para entrar com uma paralisação, para entrar com um movimento trabalhista, para não ser considerado uma greve ilegal e a gente só perder. Então a gente tem aqui hoje a ideia de construir com vocês uma proposta para que a gente venha com isso, para que todos os trabalhadores que estejam achando que vai ser prejudicado ou tem alguma coisa que acha que vai perder, a gente coloque nas condições, crie bandeiras como obrigatoriedade ou não atendimento, aí sim uma movimentação, e começar a trabalhar isso daí. Existe algumas conversas que já houveram com a empresa, e eles estão dispostos também a conversar. Então essa a colocação do sindicato, para isso essa assembleia hoje, para a gente definir o futuro do trabalhador dentro, ou que vai ficar fora, ou que vai querer sair. Existe uma previsão, inclusive, uma estimativa que a gente conversou aqui com a comissão, de quase 40% dos trabalhadores dizendo de ingressar no PDV, que a gente acha alto. Mas que seja isso, não sei. A ideia é criar uma enquete, encaminhar para os trabalhadores, sem nome, sem identificação, para a comissão e para os sindicatos, para aqueles que têm interesse em se manter na empresa, aqueles que têm interesse em aderir a um PDV, se caso venha a acontecer efetivamente a privatização, e algumas cláusulas que não constam hoje no acordo, que cláusulas que podem ser colocadas como obrigatoriedade da absorção do trabalhador na empresa que por acaso vier a adquirir a Celepar, criando para aqueles que querem continuar ou aqueles que estão no início de carreira e acham que devem continuar, porque tem algumas que entendem que até vão ser valorizados, né? Possam ter essa garantia também. Então a colocação do sindicato veio hoje nessa assembleia, para trazer para vocês essa conversa, para ouvir vocês o que vocês acham e para que a gente possa construir junto uma proposta para que a gente possa, de novo, tranquilizar todos os trabalhadores o período que vão estar aqui, se vão querer continuar ou não, mas sim valorizar e garantir para que todo trabalhador que está aqui e que talvez não queira ficar
numa privatização, se valorize e saia com um PDV decente. E aí eu aproveito até para aqueles que talvez não tenham entendido a minha fala lá na Câmara. Teve alguns que entenderam que eu tinha dito que eu era contra o PDV. Em momento algum eu disse que eu era contra o PDV. Eu disse sim, que nós temos que criar um PDV decente, com valorização. Não adianta nada um PDV aprovado lá por obrigatoriedade, e aí, quando chegar aqui, o colega conseguiu e eu não consegui. Por quê? Porque acabou a verba. E isso não foi dito, isso não foi esclarecido. E é isso que a gente está aqui preocupado. Na fala lá do sindicato, todo momento foi em se preocupar com os 900 trabalhadores. É muito bacana, todo mundo preocupado com dados, com informações. Perfeito. Mas tem gente pra caramba preocupado com isso. E não tinha ninguém, ou menos, pelo menos que aprontasse, preocupado com a garantia e o seu futuro. E é isso que o sindicato veio fazer aqui, com responsabilidade, dizendo para vocês: vamos construir uma negociação e, nesse período, continuarmos trabalhando politicamente, sindicato com federação, com central, com outros sindicatos, comitê tentando com parlamentares, porque enquanto estiver nas comissões, existe possibilidade de brecar ou pelo menos esticar. Existe inclusive a perspectiva do que aconteceu com o Serpro, que o Serpro estava tudo certo para a privatização e conseguiu-se amarrar por 2 anos, mudou-se o governo e até parou-se tudo, voltou-se como era. Então, enquanto houver possibilidade de se trabalhar politicamente para que não ocorra, a gente tem que fazer. Mas, paralelamente, o sindicato tem que fazer de tudo para construir um acordo que possa garantir os benefícios que lá está, manter e melhorar condições e criar melhores condições para aqueles que futuramente queiram aderir a um PDV. Então, basicamente é isso. Eu abro aqui para perguntas, para quem quiser falar alguma coisa. Então, está aberto às pessoas. Temos aqui um companheiro que é do Serpro, o Flávio. Ele é da Salve Seus Dados, e ele pediu para falar aqui, então, alguns minutinhos. Obrigado, Júlio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu ouvi aqui a fala do Júlio, uma preocupação, né, do sindicato com essa questão da saída digna, né, dos trabalhadores, no caso daqueles que querem sair e tal. Mas eu, como participei da campanha Salve Seus Dados lá no Serpro, desde o começo, eu resolvi vir aqui para dar um testemunho daqueles trabalhadores que querem lutar, que querem continuar e que são conscientes da missão e da função social para que a Celepar foi criada, né, e para a qual vocês prestaram concurso, entraram aqui. Muitos com certeza eventualmente prestaram concurso porque talvez fosse o primeiro emprego depois da faculdade, e aí aprenderam nessa jornada, né, o quão importante é a Celepar, né, para o Estado, para o cidadão paranaense. Então é isso. O que eu queria fazer então aqui? Dar um testemunho sobre como foi a campanha Salve Seus Dados no Serpro e como foi a nossa luta contra a privatização. Tá? No início do governo anterior, logo no início foi passado um projeto de lei, foi aprovado, né, o plano de desestatização, né, para o governo federal.
E assim, nós entramos na mesma fase que vocês estão agora, tá? Que é a fase da autorização para iniciar os projetos de privatização. Algumas estatais foram realmente de fato privatizadas, vocês vão lembrar da Liquigás, por exemplo, setores da Petrobras, a Eletrobras, Transpetro, isso, né? Exato. Enfim, algumas foram realmente privatizadas, elas tinham a ver muito mais com outras áreas, assim, vamos dizer, de empresas públicas, né? Que essa área, são setores estratégicos, mas são setores mais vinculados à energia, né? Petróleo e gás, etc. E nós ficamos, e o processo foi rolando. A campanha Salve Seus Dados, inicialmente, ela nasceu com uma articulação de trabalhadores que, né, a gente já discutia muito a questão da função pública do SERPRO, enfim, são trabalhadores que entendem, né, que dentro de uma empresa pública a gente não é só concursado, não é só um privilégio estar concursado ali, né, a questão da estabilidade, a estabilidade não é um privilégio, ela é principalmente uma responsabilidade, né, em defender essa função pública, né, da empresa e a importância de nós como engrenagem aqui, né, uma pecinha, num processo muito maior que é o processo de administração, gestão da coisa pública, enfim, né, transparência, toda essa argumentação que vocês estão vendo aí na campanha Salve Seus Dados. E nós somos parte disso e também somos cidadãos, então nós temos um interesse especial de que o Estado funcione bem, o Estado atenda bem os cidadãos, certo? E com base nisso, então é que a gente entende que a estabilidade que a gente tem não é uma estabilidade, não é nenhum privilégio, mas principalmente a missão de poder defender um outro ponto, numa outra condição, né? Que o cidadão, às vezes, não concursado, não teria a possibilidade de fazê-lo. Bom, então nós começamos essa articulação dos trabalhadores e aí nasce a campanha Salve Seus Dados mesmo, com esse nome, etc. Mas a campanha, para muitos, ela é só uma coisa, assim, parece uma propaganda, uma coisa que fala para fora, né? Ela tem esse aspecto, bem importante também, porque a gente consegue municiar, né, entregar para as pessoas argumentos, fazer elas entenderem e pensarem um pouco mais sobre a importância, né, das empresas públicas de processamento de dados, mas ela também tem um papel muito importante que é levar essa informação qualificada para dentro dos gabinetes, né, articulando com os nossos clientes principalmente, que também nos ajudaram, a TCU ajudou em pareceres, etc. e tal. Então, assim, tudo isso foi construído por trabalhadores que acreditam na função da empresa pública na qual trabalham, acreditam na importância do seu trabalho para a sociedade, certo? E é com esses aí que eu gostaria hoje de falar, né, em especial. Porque o sindicato, ele, em última instância, ele é um instrumento de luta dos trabalhadores para defenderem os seus direitos. Dentro de uma democracia ela não é somente o voto, certo? Existem vamos dizer assim, outros processos, né, dentro da democracia que garante que haja uma qualidade democrática. E um fator que é fundamental é a possibilidade de lutar pelos seus direitos, porque quem não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los, acaba perdendo, sabe? Então, assim, o sindicato, em última instância, seria esse instrumento jurídico para a gente entrar com PDV, com uma situação quando o leite já está derramado. Mas a possibilidade de se organizar, ela não depende necessariamente, né, passar pelo sindicato, e a campanha Salve Seus Dados tem feito isso, né? Então, estou chamando a atenção para esse fato, dizer que, assim, no SERPRO, levou quase 4 anos o processo e ele caducou, ou seja, eles não conseguiram privatizar nem SERPRO nem Dataprev, porque realmente, de fato, nós estamos muito próximos do funcionamento da máquina estatal, certo? Privatizar as bases de dados, privatizar todos esses sistemas que são críticos, né, para o funcionamento da máquina pública, não é só um risco para cada cidadão, que também mas é principalmente o risco do Estado parar de funcionar em setores críticos, né, para a sociedade.
E aí tem a questão de soberania, né? Ou seja, se de repente essas bases são danificadas, como é que o Estado vai se recuperar dessa perda? Não se recupera. Então, a soberania diz respeito a esse tipo de situação. Enfim, e aí foi onde que foi muito mais difícil do que eles acharam privatizar uma empresa de processamento de dados. E aí eu espero que esse meu testemunho dê uma injeção de ânimo no pessoal para entrar nessa campanha, para ajudar, como for possível, né? Mas principalmente nós que estamos de fora, não temos como entender todo o processo de trabalho de cada um aqui, né? Quem mais melhor do que vocês mesmos para defender o seu trabalho, né, a sua importância perante a sociedade? E aí é nesse sentido que eu chamo todos assim a ajudar, né, nesse sentido assim. E assim, finalizando, né, concluindo, eu queria dizer assim que é bem importante também que todos se filiem ao sindicato, porque agora nesse processo, agora que o processo já está em andamento, muita coisa jurídica, muita ação jurídica vai ser tomada, né? Nós vamos ter uma situação que é a representatividade do sindicato, né? A participação de um trabalhador filiado ao seu sindicato, ele tem plenos direitos de participar, de, enfim, incidir na vida, no funcionamento do seu sindicato. E aí vocês vão estar entrando num processo agora que é de resistência jurídica, de embates, né? Então, quanto mais pessoas filiadas participando e incidindo nesse processo também, né, com plenos direitos, mais efetivo vai ser isso. E dizer que assim, a palavra sindicato, ela, nos últimos tempos, ela meio que perdeu um pouco o valor, né? Vamos dizer, ou sofreu muito ataque, eu diria até. Mas eu sou dos caras que pensam como o Papa Francisco, né? Que a origem da palavra sindicato, que vem de sindiquê, e quer dizer justiça juntos. E a gente vai lutar e vai fazer justiça juntos. Gostaria muito que todos estivessem juntos com a gente, filiados e lutando ativamente na defesa da Celepar, empresa pública, 100% pública, paranaense. Obrigado, Flávio. O sindicato apoia, salve seus dados, e nós estamos juntos nessa. Parabéns. A Ivaneide do comitê quer falar, e como trabalhadora celepariana. Pessoal, vocês já sabem, eu acho que todo o percurso que chegou até aqui, né, o resultado na Assembleia Legislativa a gente já esperava, porque são 45, a base de governo é maior, nós temos só 8, então o projeto de lei a gente já sabia que ia ser aprovado, e justamente por isso os deputados da oposição fizeram uma emenda para proteger os trabalhadores, né, para serem absolvidos pelo governo. O problema é que essa emenda nem foi para votação, né? Então, nessa parte, a única coisa que foi colocada no projeto de lei foi o PDV. Sabe quando a gente tem aqueles acordos coletivos, negociação do acordo coletivo, e daí eles têm aquela margem, e daí eles ficam nessa, e aquele desgaste, daí eles oferecem um pouquinho, né? Tá um pouquinho aqui para vocês. Esse PDV que foi incluído, essa emenda de PDV que foi colocada no projeto de lei, ela já estava para vir a ser negociada. Então, eles incluíram essa emenda do PDV e não colocaram a emenda da oposição para colocar, para proteger nós, trabalhadores, para serem absorvidos pelo governo. Como o Flávio colocou, a experiência deles com o Serpa, eles foram totalmente voltados à parte jurídica, tá? Então, e da mesma forma, são esses os passos que nós estamos tomando. O comitê, junto com o Dr. Paulo, ali nós estamos entrando na esfera jurídica, porque na Alep a gente sabia que não ia ter resultado positivo. Mas a justiça, ela só pode ser acionada quando o crime é cometido. Então, uma vez que o projeto de lei foi aprovado,
a gente conseguiu entrar na esfera jurídica. Nós conseguimos antecipar alguns processos, né, antes mesmo do projeto de lei ter sido aprovado, mas agora nós já estamos junto com o pessoal do PT, acho que são 4 advogados e mais um nosso, que estão montando a peça para ir para o STF, e o STF decidir todo esse processo de privatização. Tá? A princípio, o que a gente conversou com os advogados ali do PT é que essa peça vá antes das férias, antes do recesso do jurídico, porque senão só em fevereiro que eles retomam. Tá? Mas eles disseram que isso também não vai atrapalhar muita coisa. O problema é a pressa que está tendo para que a Celepar já vá para a Bolsa de Valores. A gente sabe que aquele contrato da Ernst Young já vai ser entregue agora no fim do mês, primeira quinzena de dezembro, e a partir daí o processo fica mais acelerado. Tá? Então, assim, infelizmente vai ser uma coisa rápida, e somente a parte jurídica que vai conseguir segurar essa ligeireza, vamos dizer assim, que o pessoal está tendo em resolver esse problema. Tá? Eu gostaria que o Dr. Paulo falasse um pouco da parte jurídica. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Pessoal, já pegando a deixa aqui da Ivaneide, o que acontece? Antes mesmo desse projeto ser colocado em pauta para votação, a gente já tentou se antecipar ali e literalmente bloqueá-lo na tramitação, né? Alegando irregularidade formal por conta do regime de urgência, né? Porém, o judiciário não aceitou essa nossa argumentação, né? Falou que era constitucional, que existia previsão legal, e por conta disso ele não suspenderia a tramitação do projeto. Essa foi a primeira medida que a gente tomou, né? Como a Ivaneide falou, querendo ou não, na Assembleia somos minoria, né? Então, já sabíamos que essa primeira batalha ia ser bem complicada, né, para o nosso lado. Igual eu falei na audiência pública, não discriminamos ninguém, fomos falar com os deputados da situação também. Porém, a gente sabe qual é o nosso status, a gente sabe qual é o status da Assembleia hoje. O governador manda, os caras nem discutem, eles aprovam, não se interam no assunto, não sabem tecnicamente tudo que envolve a Celepar para o Estado, né? Inclusive, por conta do compartilhamento de dados, outros estados e a União também. E dentro disso, nós vamos levar essa discussão agora para Brasília, né? A gente vai estar ajuizando uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para discutir a constitucionalidade de eventual privatização da Celepar. Porque o que acontece? Existe lá a previsão da LGPD, né, artigo 4, parágrafo 4, que fala que não pode ser alvo de privatização dados referentes à segurança pública, processos em curso, investigações em curso, né? Isso daí é de conhecimento notório. Porém, tem uma outra coisa que não foi falada ainda, que é a questão do artigo 173 da Constituição, que a Celepar ela é de relevante interesse público. E as empresas públicas que são de relevante interesse público, como por exemplo Banco do Brasil e Caixa, elas não podem ser alvo de privatização. O Estado ele tem que ser acionista majoritário. Então, dentro disso, a gente vai entrar nessa luta agora para considerar a Celepar uma empresa de relevante interesse público e caso o STF aceite essa nossa argumentação, obviamente eu estou fazendo um resumo do resumo aqui, né? Caso o STF aceite essa nossa argumentação, vai suspender eventual processo de privatização e eventualmente lá na frente diga que o Estado tem que ser acionista majoritário e não pode privatizar. Então essa é uma frente que a gente está nessa semana inclusive engajados, né, para tocar logo esse processo. Como a Ivaneide falou, a gente está correndo contra o tempo, que os caras pegaram de surpresa todo mundo. A gente esperava na realidade que viesse, mas não a toque de caixa como eles fizeram, né? E historicamente no Natal eles sempre, na véspera de Natal eles sempre movimentam alguma coisa ali, porque o povo está meio em família, não está
não está discutindo muito, né? Então a gente já está ligado nisso também, que eles podem tentar movimentar alguma coisa ainda no mês de dezembro. Então a gente está querendo se antecipar, estamos querendo agilizar já tudo, antes de fechar o ano, né? Referente à ADI seria isso, né? E aí estamos movimentando também no Tribunal de Contas, né? A gente está discutindo a legalidade dos contratos que foram firmados, da ausência de estudos no projeto de lei que desestatizou, né? Porque na realidade desestatizou, não privatizou ainda, né? Então a gente está em várias frentes, né? Trabalhando no sentido de evitar de todas as formas que a gente puder essa privatização. Fizemos a emenda, apresentamos na proposição, mandamos para o líder do governo também, no qual previa tanto o PDV quanto o aproveitamento dos funcionários, porém o governo vetou relativo ao aproveitamento dos funcionários e sequer colocou para votação. Ou seja, eles fizeram duas manobras na Assembleia, tiraram da votação a questão do aproveitamento, que eles nem quiseram colocar em pauta para não gerar discussão, não gerar desgaste, né? E fizeram outra manobra também para não dar vistas ao pessoal da oposição, para antecipar a votação, e pegou todo mundo de surpresa também, justamente porque eles não queriam que todo mundo estivesse lá xingando eles, né? Porque eu e outros que estavam lá, a gente se manifestou ali no momento da votação, né, quando estava na comissão, porém eles fizeram tudo isso de caso pensado, né? Então acho que da parte jurídica, no momento que eu posso falar é isso, tem outras coisas acontecendo também, mas que eu no momento eu acho que melhor não abrir, né? E o que eu posso garantir para vocês é que a gente está sendo proativo, né? E trabalhando incessantemente para que essa privatização não ocorra, né? É isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Paulo, muito obrigado. Obrigado, Ivanei. Pessoal da comissão, alguém para falar? Alguma coisa? Por favor. Boa tarde, pessoal. Bem, eu acho que o ponto aqui é a gente dividir em duas questões principais. Uma é a parte jurídica, como o Dr. Paulo falou. A gente brigou intensamente aí, né, em várias frentes na Assembleia, juridicamente, e não foi possível segurar nesse primeiro momento essa autorização, tá? Então isso passou e a gente tem que trabalhar daqui para frente. Então daqui para frente a gente tem dois pontos, né? Um é esse jurídico, como o Dr. Paulo comentou, tentando recorrer principalmente no nível federal, né, para a gente tentar alguma inconstitucionalidade, mas claro que sem se desmobilizar, como o Flávio falou, né? A gente tem que ficar aqui firme na luta, todo mundo que conseguir trazer informações que sejam relevantes, que sejam possíveis da gente levar adiante, é sempre importante. E o segundo ponto é o que o Júlio comentou, da gente tentar trabalhar naquilo que é possível em relação a, se for efetivada a venda, e do nosso próximo acordo coletivo, tá? Então, ontem a gente já teve uma primeira reunião com a diretoria, com a intenção de construir um PDV para aquelas pessoas que eventualmente queiram sair, e a negociação do ACT a gente tentar antecipar, né? Então colocando cláusulas ali onde seja possível estabelecer um cronograma até mesmo de saída, né? E também algumas cláusulas que seja possível proteger os trabalhadores. É isso que a gente pode tentar junto à empresa. Então a empresa se mostrou, no meu ver, assim, solícita a tentar negociar. Não vejo nesse momento como algo que a gente fale assim, não, vamos parar por uma greve ou alguma coisa nesse primeiro momento, porque a gente não tem um fato efetivamente concreto. Então, eu vejo que esses são os dois passos, né? A gente continuar com a mobilização, continuar tratando juridicamente e, em paralelo, tentando negociar algo
para o futuro, que também, independente da privatização ou não, né, o ACT tem que ser negociado, né, e eu acho que essa negociação antecipada, ao menos que eles colocaram essa possibilidade, também nos ajuda. Tá? Então, essa é a minha visão. Obrigado, Luciano. Eu só quero reforçar aqui a fala do Flávio. Aqueles que tiverem interesse em se filiar, nós estamos com ficha aqui. Todos que vierem é bem-vindo. Segundo, chegou muita gente depois que a Assembleia estava iniciada. Quem não assinou a lista de presença, é muito importante assinar, gente. Então não deixe de assinar. O Marra quer falar? Boa tarde. Tá, beleza. Pessoal, eu agradeço aqui a fala do Flávio, né? John, Iva, Dr. Paulo também. Mas, pessoal, vamos tentar entender que não tinha processo nenhum de privatização. O processo chegou na LEP, em 8 dias a Celepar estava vendida. Não há vendida, o SINDPD-PR continuará representando a gente. Isso tem que ficar claro. Me corrija se eu estiver errado, beleza? Depois você toca. Então é importante que aqueles colegas que deram sangue da Celepar, trabalham todos os dias incansavelmente suas jornadas de 8, 6 horas, 4 horas, em home office ou sem home office, eles precisam estar com as avaliações de desempenho deles, como bom ou excelente. Essa empresa é excelente, gente. Essa empresa se representa através da história, 60 anos de história. Não estou falando de uma empresa que nasceu ontem, não estou falando de uma empresa que nasceu quando o Ratinho Júnior virou rico e comprou sérios partidos políticos. Não estou falando de uma empresa que nasceu numa urna que definiu essas situações. Não foi a democracia que criou a Celepar, gente. É um trabalho, é um serviço de suma importância para qualquer soberania de Estado. Isso aí pega o gancho na fala do Flávio, que esclarece isso muito bem, numa esfera ainda maior. A Celepar não é o ICI. A Celepar briga paralelamente com outras PRODs de outro estado, e a Celepar apresenta resultados melhores que as outras PRODs, o que seriam essas co-irmãs. Então precisamos sim, cada um, estudar como funcionam as PRODs, aquelas que foram privatizadas ou não, para que vocês tomem o partido de vocês. Está na hora de descer do muro. Não está na hora de escolher direita ou esquerda. Nós precisamos agora defender a Celepar e os empregos. E não é o meu ou o seu, é o do coleguinha que está do lado. Todo mundo tem vizinho, estudou com um coleguinha que hoje é juiz, é filho de um desembargador, de um procurador, de um político qualquer. Busquem eles, busquem, entrem em discussões nos bares, nas festinhas de aniversário, nas festas de fim de ano que vocês estão indo, e tentem fazer com que as pessoas entendam a importância da Celepar para a soberania desse Estado. Vocês têm que perceber que o povo não vê essa situação. Eu tenho sérios problemas para defender essa questão da privacidade de dados, porque não dá para a gente tapar o sol com a peneira, não dá para a gente se preocupar com o CPF, com as informações do coleguinha ao lado, ao momento que ele acessa o Globo.com e acessa e aceita os termos de uso sem sequer ler. Sem sequer ler. Você aceita os termos de uso do Globoplay, Netflix, Gmail, Microsoft, atualizações de Tinder, atualizações de LinkedIn. Vocês aceitam os termos de uso
sem sequer ler. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a importância que vocês dão à referência desses dados, dessa privacidade de dados que a gente tanto está querendo se defender referente à lei. Pego um depoimento do Rabedud lá na LEP, que ele fala referente a essa situação. A lei está aí para todo mundo. A lei está aí, a LGPD está aí. Não quer dizer que todo mundo vai seguir a lei. Não quer dizer que o próximo dono da Celepar vai seguir essa lei. Esse é um ponto que a gente precisa entender. E é todo mundo. Para a gente defender um emprego, para a gente criar um PDV que todo mundo consiga vislumbrar que ele é importante, todo mundo precisa participar. Ninguém vai criar, nem sindicato, nem essa diretoria, nem comissão, nem comitê, nem deputados, nem o governador vai criar um PDV o qual seja benéfico para todo mundo. E aí vai ter uma cláusula simples em qualquer assembleia, em qualquer tempo de aceitação, é que se você ficar, é por conta e risco. Então não há nenhuma instituição que defenda vocês a partir do momento que vocês decidam ficar, certo? Se vocês decidirem ficar, é por conta e risco. Então a gente precisa começar, passo 1, apoiar todo e qualquer movimento da classe. Passo 2, buscar seus gestores para que eles esclareçam e criem planos para que vocês sejam valorizados. Passo 3, recursos humanos, para também valorizar todos, tratar de empregabilidade, tratar de todos esses processos. Porque o PDV, gente, é pé na bunda. PDV é rua também. Porque depois que acabar o valor, que seja 100 mil, 150 mil, 200 mil, não tem, o dinheiro não vai dar na árvore. O dinheiro não vai vir depois de aceite de termo de uso de qualquer outra plataforma. O dinheiro que nós conquistamos aqui é do nosso trabalho, única e exclusivamente do nosso trabalho, ok? Obrigado, Marra. Corpo de advogados querendo tirar todos os benefícios que nós tínhamos conquistado, e nós fomos para a justiça. Lá eles alegaram que o SINDPD não representava a Celepar, porque a Celepar era mista, inclusive na época a Celepar tinha mudado a sua razão social, tá? E aí nós conseguimos provar que o SINDPD era o que representava. Então eu não vou enganar ninguém, dizer o seguinte: se amanhã entrar uma empresa privada, vai ser representado pelo SINDPD. Nós vamos brigar juridicamente, mas não é garantia. Existe um outro sindicato que representa as empresas privadas em Curitiba, ligado inclusive ao patronal, tá? Então respondendo aqui o Mar. No que diz a respeito às falas, acho que ficou claro, são duas vertentes: a parte jurídica, que está sendo bem representada, parabéns doutor Paulo, parabéns comitê pelo que está fazendo, e a parte trabalhista, que é o sindicato e comissão de trabalhadores, que foi eleita representando vocês. A preocupação do sindicato nesse momento é dar encaminhamento para que a gente esteja juridicamente coberto, que a gente esteja trabalhando em prol do trabalhador, de todos que estão aqui, dos que não estão aqui, para que tenha uma segurança, para que tenha valorização, como o Marra falou. Nós abordamos o tema de valorização profissional, abordamos a forma que é feito a evolução de cargo e salário, foi abordado, é um dos tópicos,
E o PDV, como o Marra disse, e aí até falei para ele no dia que ele esteve no sindicato e comentou isso para mim, eu falei, essa tua fala, se fizesse lá na audiência pública, isso eu disse para ele, ele pode me confirmar, você seria interpelado como eu fui, que disseram que eu era contra o PDV. Não, nós somos a favor do PDV que cubra todo aquele trabalhador que queira ingressar, não meia dúzia. Então, o encaminhamento da entidade, do sindicato que representa vocês é a gente aprovar aqui um documento, um ofício para a empresa, para abrir as negociações imediatamente, para começar a se conduzir, criar gatilhos de segurança a todo o trabalhador, criar um PDV decente, com valorização a todos, protegendo aquele que está iniciando carreira, que no último concurso que teve, passou e falou, agora eu estou bem, estou empregado, vou ganhar menos que no mercado, e vocês sabem que o mercado privado paga mais, mas eu vou estar estável, eu vou poder construir minha casa, constituir minha família, vou casar, vou cuidar dos meus pais. E agora? Esse está no início de carreira. De repente ele vai para o mercado e se dá bem, ou não. Aí nós temos aqueles que estão aqui há 20 anos, 25 anos, que estão na média da idade, e a gente sabe como é sair para o mercado. Na verdade não sabe, porque quem está 20, 25 anos trabalhando, não sabe como que está o mercado recessivo, como é difícil, como cada vez mais se pede mais. Você acha que você está no topo, aí quando você vai fazer uma entrevista, ou colocar seu currículo no LinkedIn, cara, você está concorrendo com um nego que é Bill Gates. Então, tem dificuldade. Então a gente tem que olhar para essa turma também. E nós temos também que olhar para aqueles que já estão no fim de carreira, que estão próximos a se aposentar, que estão próximos a cuidar da família de outra forma, e também saiam com dignidade, se assim quiser. Então essa é o encaminhamento do sindicato. E eu quero saber se vocês concordam que o sindicato encaminhe um ofício para a empresa, solicitando a abertura imediata das negociações e, dependendo do retorno, nós voltamos à Assembleia, essa Assembleia também permanente, para a gente direcionar o caminho, porque aí sim, gente, se a gente começar a pedir negociação trabalhista, que é legal, e a empresa se negar, ou nós tivermos negativa daquilo que a gente está construindo, nós temos juridicamente legalidade de um movimento paradismo, não prejudicando ninguém, nenhum movimento. Então o primeiro encaminhamento do sindicato é esse: construirmos um documento formalizando que a empresa abra de imediato as negociações de um novo acordo com garantia, com gatilhos. 2, aprovar que a comissão junto ao sindicato crie uma enquete sem que tenha nome, endereço, nada, para a gente ter um número de trabalhadores que pensam em aderir a um PDV, se caso tenha, para a gente saber o número que a gente precisa. Imagina que, como o Mar disse, nós temos aí 1 milhão de verba, e esse 1 milhão paga 20 trabalhadores, e o restante? Então, a gente tem um número de pessoas que pensam, se vier a privatizar, a sair, e esteja
coberto pelo aquele acordo, que esteja coberto e que vai se cumprir. Por isso que a gente falou em escalonamento, em prioridades, e paralelamente conversando e traçando caminhos para valorização, para que não haja como há hoje, até o colega na reunião falou, que uma equipe tem 5 trabalhadores, produzem 5 iguais, 2 têm valorização e 3 não. Qual é a meta? Qual é o critério? E é isso que a gente quer condicionar. Que todos tenham valorização. Que todos tenham a sua valorização. Por 2 motivos. Se eu quiser ficar aqui, eu vou estar valorizado com salário, com benefício. Se eu quiser sair, eu vou estar valorizado e vou ter um reconhecimento pelo meu trabalho. Então é esse o encaminhamento do sindicato. Vocês concordam? Sim. Aprovado. Parabéns. Mais uma vez, quero aqui fortalecer o empenho do comitê, o empenho da Comissão de Trabalhadores, que incansavelmente estão trabalhando por vocês. Tem colegas aqui colocando X na cabeça, que a gente vai proteger o máximo que puder. Quero parabenizar o advogado, que também está incansavelmente trabalhando em prol de vocês, e agradecer a vocês por mais essa contribuição que vocês estão dando aqui de participação. Muito obrigado. Lembrando que assim que tivermos um retorno da empresa, nós chamamos a Assembleia, que ela é permanente, e deliberamos, porque aí sim, é um movimento trabalhista. Se não houver um ok da empresa, deliberamos paralisação. Ok? Oi? Prazo. Uma semana. Sugiro o prazo de 8 dias. Foi nessa velocidade que eles venderam a Celepar. Ok? Concordam 8 dias? Então tá bom. Obrigado, Assembleia encerrada. Parabéns a todos. Quem não assinou, por favor, assinar a lista de presença. Aquele que queira se filiar está aqui. Aquele que queira se filiar e mandar por e-mail, mande por e-mail no sindicato. Parabéns a todos. Juntos seremos fortes.